Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência então à nossa leitura comentada da Luz no Caminho. Hoje daremos seguimento aos degraus exotéricos. Paramos no 7º exotérico na última leitura. Hoje começaremos do 8º. Relembrando a vocês, esses degraus são os preparatórios para quem pretende um dia entrar nos degraus esotéricos, ou seja, entrar no caminho propriamente dito. Esse caminho que eleva a consciência do homem até o ápice da condição humana, que é a sabedoria. O caminho para a sabedoria exige certas premissas morais, e os degraus exotéricos trabalham com isso. A maneira como se rompe as amarras para se colocar o pé no primeiro degrau do caminho. Ainda estamos então nesse preâmbulo, nessa parte exotérica. O 8º degrau, ele diz o seguinte: mantém-te só e isolado, porque nada que não seja eterno pode vir em teu auxílio. Nós podemos achar que isso é um pouco radical, né? Mantém-te só e isolado, que coisa mais desagradável, mas é muito diferente. Estamos falando de uma obra muito complexa e a interpretação disso é muito diferente do que superficialmente nos parece. Em primeiro lugar, só e isolado no mau sentido nós já estamos, desde sempre. Se você parar para analisar, existe um autor que gosto muito chamado Sirihan. Ele falava que, na verdade, as pessoas à nossa volta, as situações, nós não as vemos como elas são, mas segundo a expectativa que temos delas, segundo aquilo que há nelas que nos interessa, que nos agrada, que atende às nossas necessidades. Então, é como se fizéssemos das coisas o nosso espelho. De uma certa maneira, o egoísmo é um dos maiores elementos de isolamento do homem. Você não sabe o que é nada à sua volta, nem tem curiosidade de conhecer. Se pararmos para analisar, talvez nos assustemos, que as pessoas que escolhemos travar contato são aquelas que, de alguma maneira, algum elemento da personalidade delas agrada a nossa, satisfaz alguma expectativa a nossa. Mas não existe uma curiosidade muito grande em saber o que as coisas são, o que seriam, ainda que não existíssemos. Vocês entendem isso? Eu não existo, o que seria fulano? O que seria esse local? O que seria esse objeto em si, por ele mesmo, e não visto através das minhas expectativas egoístas? Não é como me serve, mas o que é. Eu costumo citar muito nas minhas palestras aquela frase de Tolstói que diz: há quem passe por uma floresta e veja apenas lenha para a sua fogueira. Ou seja, eu olho para uma floresta e não vejo nada senão aquilo que me serve. Ignoro a floresta em si, a vida que existe ali. Isso faz com que vivemos numa bolha, uma bolha de projeções nossas. No fundo, existimos nós, o nosso egoísmo, a nossa personalidade. E nem estamos completos nós. Existe essa película mais superficial nossa, voltada para fora e as coisas que ela gosta de ver. Então, o egoísmo é um dos maiores fatores de isolamento. Não é esse só e isolado que a Luz do Caminho se refere. O que ele diz é de uma necessidade do homem ter uma vida interior profunda para que possa estar com os demais. Entendam que o homem que é superficial em relação a si mesmo, ele será superficial em relação a todas as coisas que toca. E isso é a fonte do isolamento. Sirihan falava da base negativa da consciência, a necessidade de negar o eu egoísta, pessoal, para que nós possamos ir até as coisas e tocar o coração das coisas. Então, quanto mais dentro, mais fora, de coração para coração, que é a origem, inclusive, da palavra concórdia. Coração com coração. Esse manter-te só e isolado é um elemento de ter um certo contato da nossa consciência com a unidade. E na unidade tudo está ali, não existe nada do lado de fora. Percebam, inclusive, que às vezes falamos: não, eu não estou só, eu estou com Deus. Muito bem intencionada a frase, mas isso em si já é um elemento de separatividade. Você não está com Deus. Se você estiver com Deus, Deus está fora de você. É outra coisa, é outro ser. Você e Deus são um só. Essa seria a visão correta. Então imagine como se fosse o meu corpo. Eu posso cuidar de cada parte do meu corpo, uma pequena parte da pele que está ferida, uma unha que está doente, mas eu não posso perder a consciência do todo. Quanto mais eu tenho consciência do todo, mais atendo com eficácia as partes. Uma pirâmide também serve para nós vermos isso. Nós temos todas as faces que se apoiam no chão,
mas tudo parte de uma unidade que está lá em cima. Ou seja, a unidade, quando faz interface com o mundo, é eficaz, é capaz de atender todas as necessidades do mundo. É necessário estar conosco mesmo, ter uma certa solidão interior, uma vida interior profunda, para que possamos sair e estar com os outros. A humanidade tem uma carência tremenda de seres humanos que estejam consigo mesmo. E se queremos ser úteis a alguém, teremos que ter essa capacidade desse só e isolado, que de vez em quando se recolhe a esse mundo riquíssimo que é o nosso próprio interior. E está aí, e está bem, gosta de estar consigo mesmo. E depois pode ir ao mundo e atender todas as necessidades do mundo com eficácia e sem manipulação. Um homem altruísta que se dá ao mundo é um homem que, em primeiro lugar, está consigo mesmo, porque senão não tem nada para dar, está de mãos vazias. Então, nada que não seja eterno, nada que não seja profundo, pode de fato estar contigo, lá em cima, no ápice da pirâmide, para que depois você possa levar essa legitimidade, essa profundidade e tocar cada coisa do mundo com eficácia, recolocando as coisas no lugar onde elas se posicionam melhor, no lugar onde elas podem buscar o bem que lhes é próprio. Então, o ser humano verdadeiro e profundo necessita ter essa capacidade de vida interior, dessa solidão, desse isolamento sagrado, de estar em profundidade consigo mesmo. Senão não pode fazer nada pelo mundo. Quem não está consigo mesmo não pode estar com ninguém. Bom, passando adiante, podemos dizer que essa paz profunda que vem do nosso eu interior é a nascente da ação intensa. Essa frase é muito bonita e muito interessante. A paz interior é a nascente da ação intensa. Nós podemos atuar no mundo intensamente e com toda eficácia a partir desse ponto central, desse ponto de realização. Uma coisa que a obra diz, eu acho bastante interessante essa máxima, que diz que uma flor que desabrocha sem ansiedade por ser a flor mais bela do jardim, mas simplesmente querendo realizar a sua natureza de flor, dar o máximo que uma flor pode dar ao mundo, abrir as suas pétalas extremamente, dar toda a beleza que ela guarda em si, porque isso é o seu dharma. Atraída pela natureza, atraída pela eternidade, ela abre suas pétalas, mostra o seu coração, se entrega completamente. Isso é uma flor feliz. A flor que desabrocha, buscando a ansiedade de ser a mais bela das flores, buscando uma projeção egoísta e pessoal, ela gera karma. A flor que busca simplesmente ser flor e realizar-se ao máximo como flor, ela está no Dharma. Eu sempre gosto quando me dão uma flor e ela desabrocha completamente e mostra o seu coração, rosas principalmente, é muito difícil acontecer isso. Mas algumas vezes ela abre tanto que dobra suas pétalas para trás e mostra o seu coração dourado, seu coração solar. Aquilo para mim é uma imagem simbolicamente muito forte de um ser que chegou ao ápice da generosidade. Desabrochou completamente e entregou ao mundo o seu coração dourado. Essa é a ideia. E os seres humanos, imaginem o quão belos seriam se conseguissem isso. Desabrocho ao máximo e entrego o meu coração solar, onde existe luz, onde existe sabedoria. Porque sou humano, assim como a flor é flor, e não por nenhuma ansiedade de reconhecimento ou projeção pessoal. Continuando, o 9º degrau vai dizer: deseja unicamente o que está em ti. Eu falei para vocês já esse princípio. Desejar o que está em nós significa trazer à tona a nossa natureza humana, que está em potência, mas não em ação. Muitas vezes pensamos: o que eu vou desejar aquilo que está em mim se já é meu? As coisas não são nossas quando não existe consciência delas e uso delas. Se você vai a um mercado e tem fome, e tem dinheiro no bolso, mas não sabe desse dinheiro, isso não é eficaz de forma alguma para cessar a sua fome. A eficácia vem com a consciência e não simplesmente com a posse. Então, quando falamos deseja unicamente o que está em ti, significa desejar as potências que existem latentes dentro de você, querer encontrá-las, desejar os poderes humanos para possuí-los. Não é fácil aprender, é como se tivesse vindo conosco ao mundo uma caixa de ferramentas.
E se você abre essa caixa de ferramentas, o que tem aí dentro é maravilhoso. É a maior tecnologia que nós possamos imaginar. Logo, nós, seres humanos, tão orgulhosos da nossa tecnologia. Dentro dessa caixa existe vontade, existe generosidade, existe imaginação, existe inteligência, existe intuição, existem virtudes, aparatos humanos. Não basta ter a caixa, há que abri-la, reconhecer as ferramentas que tem aí dentro e aprender a usá-las. Às vezes, uma vez eu olhava para um celular meu e eu achei engraçado esse paralelo. O filósofo tem mania de ficar fazendo paralelo com tudo. Eu olhei para um celular meu e falei, gente, esse celular deve ter umas 50 funções. Eu uso uma, discar e receber ligação. Isso deve ser parecido com o meu aparelho humano. Ele deve ter umas 100 funções, eu uso 2 ou 3. Ou seja, eu subestimo a potência desse ser que me foi dado. Eu habito uma natureza humana riquíssima em possibilidades. E não tomo posse dessas possibilidades e não as realizo. Portanto, estou longe de ir à máxima expressão da minha natureza humana. Tenho que desejar profundamente, possuir a mim mesmo, desejar aquilo que está em mim, que só assim posso ter a energia necessária para me dedicar a cada uma dessas potências e colocá-las em prática e presentear ao mundo com uma natureza humana a mais, uma natureza humana plena. Com certeza, não existe nenhum presente mais necessário para o mundo, nenhum presente mais necessário para a humanidade do que alguém que entregue a sua natureza humana plena, inteira, sem resguardar nada, sem regatear. Para isso, há que conquistá-la, não achar que já possuímos. É meu, já tenho. Não, não tem. Você tem aquilo que conscientemente sabe utilizar, sabe que possui, sabe colocar em prática. E desejar por uma razão, desejar para servir. Ou seja, porque quero conhecer a minha potência humana. Se eu trabalho com o egoísmo, você sempre vai ser um meio ser humano. Sempre vai sobreviver e não viver propriamente dito. Se desejamos para servir, aí sim, tudo daquilo que existe ali é necessário. Porque a dor humana é tanta, a necessidade humana é tanta, que eu não vou regatear nenhum poder, nenhuma possibilidade que eu tenho, se o meu intuito é servir. Pode ser que você considere que um prato de comida que você tem não é tão bom, mas se você sabe da fome da humanidade, aquele prato seria uma tortura para a tua consciência regateá-lo. Você sente a necessidade de entregar, de compartilhar. Então, nada que haja nos recantos da nossa natureza é regateado, é escondido, é esquecido quando o nosso intuito é servir. Então, uma das maneiras mais eficazes de chegarmos à plenitude das nossas possibilidades é purificar os fins. Eu desejo ser para servir. Existe, inclusive, uma antiga oração indiana que diz que hoje eu possa fazer o meu melhor pela humanidade, mas que amanhã eu possa mais. Eu acho isso muito bonito. Bom, hoje que eu possa ir aos limites das minhas possibilidades atuais para servir a humanidade, mas que amanhã eu possa aumentar esses limites. E para isso conhecer todas as ferramentas que eu guardo dentro de mim mesmo. E outra coisa que é interessante percebermos que a posse de nós mesmos nos dá uma segurança muito grande. Faz ponte com algo que vamos ver daqui a pouquinho, que é a paz, porque a paz vem de uma segurança, de uma estabilidade, porque aquilo que está em nós mesmos, nada nem ninguém pode tomar. Então somos proprietários de um tesouro que de fato nos pertence. Lembrem quando Gibran fala das habitações no profeta, que ele fala, por que trancas tanto a tua casa? O que tem de tão precioso lá dentro? Tens por acaso a bondade, a preciosa e divina bondade? Tens por acaso a generosidade? Se não tens nada disso, não tem nada de valor na tua casa, o que temes que seja roubado? Eu acho isso maravilhoso. Aquelas coisas, aquelas entrelinhas de Gibran que são indescritíveis de tanta sabedoria que guarda ali. Então isso é importante. Ao termos a nós mesmos, temos um tesouro inalienável. Ninguém pode tomar de nós, talvez nem a morte. Continuando, o degrau 10º vai dizer: deseja unicamente o que está fora do teu alcance. Interessante isso, né? Parece um paradoxo. Relembro a vocês o que eu falo em muitas palestras. Parece que é diretamente proporcional. Quanto mais sabedoria uma obra guarda, mais exígua ela é na sua expressão e rica em significados.
enquanto que a nossa linguagem atual falamos demais e não queremos dizer quase nada. A linguagem é superficial, é primária, muitas vezes infantil de tão rasa. Então perceba essa frase. Deseja unicamente o que está fora do teu alcance. Se você soma com o degrau anterior, eu sou agora uma pessoa que tem posse de mim mesmo, tenho estatura. Sobre essa estatura da minha identidade, eu posso me erguer para olhar mais longe no horizonte. Posso sair de uma zona de conforto, de comodidade, daquilo que eu conheço, daquilo que eu uso cotidianamente, e ousar olhar além das minhas fronteiras. Pense que nós viemos ao mundo, e isso não dá para discutir, porque é quase que um truísmo, um axioma. Nós viemos ao mundo para sairmos maiores do que entramos e somarmos as pessoas à nossa volta. Senão, nossa vida foi uma nulidade do ponto de vista geométrico-matemático. Tá? Num eixo cartesiano, entramos e saímos no mesmo ponto, numa horizontal. Então, necessariamente, temos que dar alguma inclinação à nossa reta. Sair do mundo um pouco maiores do que entramos significa romper os limites do conhecido e do confortável. E a partir de uma identidade sólida, eu posso me apoiar para olhar mais adiante, ir além dessas fronteiras, ousar somar a minha vida e das pessoas que, através do meu exemplo, podem crescer também. Então, esse é o 10º degrau. Eu coloquei para vocês aqui um poema que é associado ao Dom Quixote, que é muito bonito e muito conhecido, já foi inclusive cantado, e que é a expressão dessa ideia de romper fronteiras, da garra, de ir mais além, que diz o seguinte: sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar um amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível. Essa é minha busca. Ou seja, de uma maneira ou de outra, esse livro, que é um dos meus prediletos em termos de literatura, Dom Quixote é qualquer coisa comovente, leio isso 1000 vezes e ainda me toca as lembranças do livro. Tudo que tem qualidade no mundo parece que ressoa uma mesma ideia. Homem, conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, realiza-te a ti mesmo, ou seja, cresce. Entrega ao mundo a mensagem que você trouxe. Sê quem és, sabendo, como dizia Píndaro. De inúmeras formas, dentro da literatura, dentro da literatura esotérica, da literatura religiosa, ecoa o mesmo chamado. Homem, conhece-te, domina-te, realiza-te, faz aquilo a que veio ao mundo. Encontra o teu papel na natureza. Isso é muito belo. No fundo é garra, no fundo é sede de expandir nossos horizontes. Que se matam isso em nós, só sobrevivemos. Uma vida totalmente horizontal e sem sabor. 11º degrau. Deseja unicamente o que é inatingível. Parece estapafúrdia essa ideia, né? Mas é tão sólida e tão importante. Imaginem vocês, por que cargas d'água? Por muito que estudemos, por muito que leiamos a respeito, a morte ainda é algo que nos toca e nos choca tão profundamente. É difícil, eu não conheço um ser humano que tenha conseguido superar totalmente isso. Por muito que se recupere rápido, por muito que tenha uma maturidade para suportar a dor, mas a morte ainda é para nós um impacto muito difícil. De repente, aquele ser tão rico de possibilidades, aquele ser que tem vislumbres de Deus, da beleza, do universo, um ser com tantas possibilidades, vira nada. Para onde ele foi? Onde está tudo aquilo? Fica só uma embalagem vazia, um corpo. O que é a morte? Para onde ela leva aqueles que amamos? Essa indignação, essa perplexidade, nada mais é do que um eco de uma ideia, um desejo profundo que o ser humano tem de eternidade, de vencer a morte um dia, de ir além dela. Todo ser humano, saiba disso conscientemente ou não, guarda em si um desejo profundo de eternidade. Pô, a eternidade para um ser mortal é inatingível, ou não, mas um dia deveremos encontrá-la. Ou seja, temos que desejar o inatingível, temos que sonhar com ele. Ele amarrará todas as nossas experiências e fará com que elas tenham continuidade.
como se fala em uma obra a respeito de uma estrela. Você tem que desejar uma estrela profundamente, aquela mais distante, aquela mais fixa. Colocar ali a sua aspiração. Sabe por quê? Se nós considerarmos a ideia da reencarnação, entre uma vida e outra, tudo terá passado, aquela estrela não. Portanto, se você a deseja, essa expectativa profunda de algo tão permanente amarra uma experiência à outra e dá continuidade na tua caminhada. Desejar coisas grandes, impensáveis, porque no fundo desejamos, e isso é a essência de todas as nossas dores, desejamos a eternidade, desejamos o mistério, desejamos a compreensão do universo, desejamos estar perante a unidade, perante o sagrado, perante Deus. Todas elas são coisas para o momento atual inatingíveis. Mas fixar o nosso coração em algo tão distante faz com que todo o restante do nosso corpo corra atrás do coração para se unir a ele. Por isso se diz em tradições orientais que devemos depositar o nosso coração aos pés do Senhor do mundo. Fica muito mais fácil levar o resto dos veículos quando o seu coração já foi na frente. Então, desejar inatingível é isso. É um dos elementos mais fundamentais para a construção de uma identidade sólida que nem a morte seja capaz de romper. Porque o inatingível estará aqui, para quem acredita na reencarnação, ainda quando formos e voltarmos 1000 vezes, ele estará aqui. A sua estrela ainda estará aqui. Ou seja, ao cair do mundo, eu abro os olhos, visualizo a minha estrela e já relembro quem sou eu e para onde eu tenho que ir. Isso dá uma continuidade e uma força de projeção fantástica. Um dia, o inatingível será atingido. Um dia recuperaremos o nosso coração que está aos pés do Senhor do mundo. Muito bonita essa ideia. Espero que reflitam sobre isso, que atinja algum sentido, algum significado para vocês. Não rejeitem aquilo que é aparentemente complexo. Aí existe algo muito profundo para ser oferecido. Aprendam a refletir, aprendam a mastigar as ideias, amadurecê-las dentro de vocês, como dizia a minha avó, matutar um pouco sobre as coisas profundas da vida. 12º degrau. Porque em ti está a luz do mundo, a única luz que pode ser projetada sobre o caminho. Isso é muito importante. Em qualquer área do conhecimento, é muito interessante ter mestres. Se você vai estudar medicina, começar do zero, sozinho, é muito importante pegar alguém que já tenha todo o conhecimento que passe para você de uma forma que seja mais compreensível. Mas, sei lá, você vai fazer qualquer área de tecnologia ou mesmo na área do crescimento humano, há mestres aí também. Aquele que está 1 passo ou 2 na sua frente pode te ajudar a crescer, mas não pode caminhar por você. Qualquer expectativa nesse sentido vai gerar uma inércia e um culto à personalidade, que acaba viciando as relações. Ninguém vai caminhar por você. A única luz que pode iluminar o teu caminho vem de dentro, não vem de fora. Percebam que existe uma mentalidade estranha e que é um desvio que existe dentro do ser humano. Por comodismo, por preguiça, nós acabamos achando que a nossa relação com algo maior do que nós é uma relação de mostrar a nossa fragilidade para que ele nos leve no colo. Existem 2 escolas na Índia que é interessante, porque representam inclusive essa ideia. Uma representa a sabedoria como o caminho do gato e a outra como o caminho do macaco. O gato é carregado pela mãe pelas costas e o macaquinho tem que se agarrar na mãe, porque senão ela vai embora e o deixa para trás. Então ela mostra, o nosso é muito mais o caminho do macaquinho, é o nosso esforço, é o querer ir. Ninguém pode nos carregar passivamente. Em alguma palestra eu dou um exemplo que é interessante, forte, mas interessante para refletir. Não adianta, todo esse livro é muito forte. Eu falo a respeito de uma imagem de São Francisco de Assis. Particularmente eu amo essa imagem desse ser. Tão amante da natureza, tão entregue, tão altruísta, inclusive porque amo animais. Agora imagine, eu coloco uma figura de São Francisco de Assis na minha casa. Toda vez que eu me sinto frágil, eu me sinto debilitada, eu olho para ele e digo, esse homem foi muito forte, foi genial. Então eu tenho que, diante dele, me sentir na obrigação de fazer um esforço, de ser mais forte, de me superar. O exemplo dele tem que me inspirar para ser mais parecida com ele, para ser maior, já que ele significa tanto para mim. Esse é um caso muito sadio. Outro caso, coloco a imagem na minha casa
E quando eu tenho dificuldades, não faço nada, não reajo, não tenho nenhum esboço de vontade e determinação. Peço que ele resolva os problemas para mim. Ou seja, aí essa relação começa a ser estranha. São Francisco de Assis não gostaria de inspirar um homem para ser mais débil do que ele já era. Isso não foi a mensagem que ele deixou para o mundo. Transferir para um ser que de fora resolva os nossos problemas, isso é uma fantasia humana que é usada até em relação a extraterrestres. Muitas formas de transferir para alguém a solução de um problema que nós temos que solucionar, porque é o nosso problema. E essa é uma questão importante. Em ti está a luz do mundo. A luz que pode iluminar o teu caminho vem de dentro de você. Não pode ir na sombra de alguém, porque ainda que seja a sombra de um ser grandioso, é uma sombra. Isso não funciona para o crescimento humano. A nossa lamparina, ainda que pequena, é a nossa lamparina. Amanhã será maior. E não tenho dúvidas, num momento onde o mundo está tão escuro, quem tem uma lamparina, ainda que de pouca luz, é visto a muita distância. E ilumina o caminho não só para si, mas para muitos à sua volta. A luz tem um poder de ser vista a uma distância enorme, quanto mais escuro se faz o momento histórico. E cá entre nós, do ponto de vista humano, vivemos um momento histórico muito escuro. A pequena lamparina que portamos pode ser referencial para nós e para muitos outros. Uma terra tão seca, uma gota, é capaz de saciar um pouco da sede do mundo. Temos que aprender a encontrar e valorizar a nossa gota. Um exercício de imaginação que é precioso é imaginarmos que temos essa lamparina nas nossas mãos, pequena, uma pequena lamparina de barro que aquece, que ilumina. Imaginarmos nas dificuldades que nós temos essa lamparina. Ela é nossa, faz parte do nosso coração, faz parte da nossa essência. E essa pequena luz há que ser preservada. Lembrem que lá na introdução do Kybalion eu falava a respeito de manter viva a chama, manter acesa a chama, naquele poema tão bonito que colocamos na introdução de todas as palestras do Kybalion. Cuidar da chama na luz dos tempos. E por fim, esse degrau termina dizendo: não tocaremos a chama. Entraremos na luz, mas não tocaremos a chama. Lembrem daquilo que falamos num dos degraus passados. A chama, que é essa essência do universo, de onde tudo emanou, nós não chegaremos a tocá-la, nós nos fundiremos nela, seremos a chama. Não será eu e Deus seremos um só. Essa é a ideia. Mas nesse momento, caminhar com a pequena luz que tem, cuidá-la, e um dia será mais. Mas sempre será a luz do nosso mundo e a luz para muitos daqueles que nos seguem. É a maior herança divina que trazemos ao mundo. Temos luz dentro de nós. Há que cuidá-la e caminhar com ela. Conhecê-la, né? Trazê-la à tona na nossa consciência. O degrau número 13 chama-se Deseja ardentemente o poder. Isso provoca, mais uma vez, uma polêmica tremenda, principalmente no nosso momento histórico. Em várias palestras já falei a esse respeito, inspirada nesse degrau da luz no caminho. Me parece muito interessante. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, a gente tem falado constantemente sobre desejo. Deseja isso, deseja aquilo outro. Isso já provoca um conflito, às vezes, num espiritualismo mal compreendido. Se diz que a evolução é a extinção de desejos. Sim, na hora certa, que não é agora. Extinguir desejos nesse momento seria extinguir qualquer impulso ou movimento. Entendam? É como se tivéssemos aquele eixo cartesiano que eu falei para vocês. Aqui embaixo a ação totalmente por instintos. Aqui em cima a ação pura por dever. A filosofia são várias linhas inclinadas no meio do caminho entre o instinto puro e o altruísmo puro. E essas linhas inclinadas ainda não são ação por dever, são ação por desejo depurado. Ontem eu desejava ser conhecida, hoje eu desejo levar algum bem para as pessoas, ainda é desejo, mas olha o nível. Ontem eu desejava possuir coisas, hoje eu desejo possuir coisas para presentear aqueles que necessitam, ainda é desejo, mas depurou. Você vai depurando o gosto. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Mas ainda é desejo e será por muito tempo. Se extinguirmos todos os desejos nesse momento, não saímos da cama pela manhã. Então há que depurar o objeto dos desejos, mas ainda não é o momento de extinguir o desejo.
Isso geraria apatia total, total inércia. E a questão do poder, que é um elemento complexo, né? Porque colocamos na nossa cabeça, devido a todas as complicações políticas dos últimos séculos, podemos dizer, que poder corrompe. Olha, vamos e venhamos. Poder é o atributo mais divino que podemos conceber. Alguém imagina um Deus débil? Poder é um atributo divino. Poder é poder ser, poder fazer, poder servir, poder construir, poder ajudar aos demais. Um impotente, um débil, não pode fazer nada por ninguém. Ninguém imagina um Deus débil. Ou seja, o poder é um elemento divino mais precioso que a gente tem, porque através dele mudamos o mundo, mudamos a nós mesmos, mudamos as pessoas à nossa volta. O poder não corrompe, a debilidade corrompe. Um homem débil que não tem poder fica preso à sua debilidade, invejando os poderosos e invejando e cheio de ressentimentos em relação àqueles que realizam algo, cheio de vingança, de mesquinharias, ou seja, a impotência corrompe tremendamente. Ah, mas e as pessoas que detêm poder e que ficam corrompidas? Não ficam corrompidas, a corrupção já existia dentro delas e o poder simplesmente a trouxe à tona. Por isso estamos fazendo esses degraus exotéricos antes de trabalhar com os degraus esotéricos, para que essa purificação moral, essa consciência moral extingua em nós a debilidade, antes de obter alguma possibilidade de um poder mais divino. Então, volto à frase de Machado de Assis, que eu gosto demais. Machado de Assis, no Diário Fluminense, vem com uma frase que é super interessante. Está errado o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime. O ladrão já nasce feito. Ou seja, se existe dentro de si o espírito da corrupção, você dá poder, vai potencializar isso. Por isso é preciso limpar antes, lavar as mãos antes de portar o alimento sagrado. Mas não é o poder que faz isso. Poder faz aquilo que lhe corresponde, potencializa o que você tem. O que você tem? Quando colocarmos poder aí, isso virá à tona. Então, cuidado com esse culto à debilidade que fazemos nos nossos dias. Como se debilidade fosse bondade. Quem não pode mudar o mundo não tem força, não tem poder. Espiritualidade é poder. Senão ela seria inútil, uma vez que estamos no mundo e precisamos atuar nele. 14º degrau. Deseja ardentemente a paz. Ah, esse é fácil, todo mundo deseja. Não é fácil. Nada é tão simples quando trabalhamos com um livro desse nível. Muitas vezes, quando uma pessoa hoje diz, eu desejo a paz, quando você vai ver o que ela realmente deseja passividade. Isso é uma confusão terrível, porque são duas coisas extremamente opostas. Perceba o seu corpo humano, a maneira como ele funciona. O corpo físico nos dá muitas lições filosóficas. Como ele se harmoniza, como ele integra todas as coisas, como funciona de uma maneira maravilhosa. Ele é pacífico, mas não é passivo. Coloca um vírus, algum elemento estranho entrando dentro dele e você vai ver o sistema imunitário do corpo entrar em guerra e partir para cima para colocar para fora, para destruir. Ele se mantém, como dizia Clausewitz, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Ele é um sistema integrado onde a harmonia é sustentada por atenção, é sustentada por vontade de manter a beleza, de contribuir positivamente com o mundo. Mas não é relaxamento, não é passividade, não é permissividade, onde tudo penetra. Não há vida, nem que seja num corpo unicelular. Não há vida se não há imunidade. Se as portas estão abertas e entra tudo. Ou seja, a passividade, se é inimiga da vida, deve ser um dos elementos mais perniciosos que nós temos entre nós. Cuidado com isso. Quando nós falamos de um ser que está no Dharma, segundo o conceito indiano, ou seja, está caminhando segundo a lei do universo que leva todos os seres ao bem, nós imaginamos um ser que está em plena harmonia. E o que é plena harmonia? A mente serena e equilibrada, os sentimentos elevados e nobres, mas o corpo ativo. Não pensem que uma mente equilibrada e emoções nobres conduzem à passividade do corpo, muito pelo contrário. Alguém equilibrado sente a necessidade do mundo, sente como se fosse sua própria necessidade, está fortemente comprometido com ela. Nada tão forte para nos arrastar para o futuro quanto o compromisso. Comprometa-se, eu vou servir à humanidade. E você vai ver que muitas coisas já não vão ser cabíveis dentro do nosso comportamento.
Isso é um filtro que nos puxa para uma cada vez maior purificação. Então, o homem pacífico, a mente está equilibrada, os sentimentos são elevados e nobres, mas o corpo está em ação, porque o mundo necessita de um corpo ativo e não passivo. A passividade atenta contra a vida, e nós somos servidores da vida e não inimigos dela. Não atentar contra a beleza, que isso é uma outra coisa muito interessante. A paz é uma sentinela da beleza. A paz mantém a harmonia em todos os planos. Então, a harmonia de um relacionamento, a beleza da maneira como as pessoas se expressam, a beleza de como se comprometem umas com as outras, a beleza de como zelam pelo bem comum, a beleza está muito mais naquilo que está no movimento do que naquilo que está estático. Lembrem uma das leis passadas, um dos degraus passados, que eu falava que o espírito é verbo, o substantivo é matéria. São balizas através do qual o verbo flui. O espírito é verbo, ele está em ação. Portanto, a beleza é uma harmonia dinâmica e a paz vela por ela. A paz não pode quebrar nenhum componente da harmonia. A passividade não é bela. É um dos elementos que nós podemos perceber que paz não é passividade. E no próprio livro diz que a paz é aparecer como nada aos olhos dos homens. Existe uma passagem do Tao Te Ching que é linda, que fala sobre isso, que os sábios de antigamente, a única coisa que se sabe deles é que existiram. Eram tão eficientes, eram tão leves, que cumpriam seu papel de uma maneira tal que a única coisa que os homens sabem deles é que existiram. Cumpriram seu papel sem nenhum desejo de projeção pessoal, mas com o desejo de trazer benefício ao mundo. Quando o nosso interesse é em projetar a nossa personalidade, para que uma parte esteja projetada, você já não tem mais a unidade harmônica. Imaginem dentro de um quadro onde uma cor quer se projetar mais do que as outras. Perdeu a harmonia do quadro. Uma melodia onde uma nota quer aparecer muito mais do que as outras. Perdeu a harmonia dentro da melodia. Então, a paz é profundamente comprometida com essa ideia de compor com o mundo, sem querer espatifar o mundo para que o meu eu pessoal esteja acima de todos os outros. Essa é a ideia do sucesso no nosso momento histórico. Ou seja, a paz também necessita de um grau de superação da separatividade. Ou seja, é algo muito mais complexo do que aparece à primeira vista. Está comprometida com a ação, está comprometida com a beleza, está comprometida com o altruísmo, a fraternidade, a superação da separatividade. A paz é forte. A paz tem um caminho muito grande para trilhar, não é passiva. Continuando, deseja as posses acima de tudo. Essa também parece complicado, né? A luz no caminho ela é vista superficialmente um paradoxo atrás do outro. Deseja as posses acima de tudo. E existe uma confusão muito grande no nosso momento histórico entre renúncia e inércia. Ou seja, eu sou uma pessoa que renunciou à matéria. Como renunciou se você não tinha? Não se pode renunciar àquilo que não se tem. Existe inclusive uma parábola oriental que fala de um rei que é recebido no Nirvana, muito bem recebido, e quando entra um mendigo é rejeitado. Aí ele reclama, não, aqui vocês só aceitam poderosos. Não, peraí, esse rei renunciou a tudo para entrar aqui. Você não tem nada. Entrar para cá para você é ganho. Então você entra por interesse e não por renúncia. Para conquistar o mundo, depois renuncia a ele e vem aqui. A impotência não é virtude. A incapacidade não é virtude. Então, cuidado entre essa confusão da espiritualidade com aquele ser fraco, débil, que não tem nada porque não soube conquistar nada. A renúncia exige saber conquistar as coisas do mundo e entregá-las. Nisso ela é grandiosa. Nós estamos no mundo e cada coisa que nós vivemos aqui, ela tem um propósito, porque senão não viríamos para cá. Imagina, o mundo material é todo negativo, então Deus enlouqueceu. Porque o que estamos fazendo aqui? Percebam que movimentar as coisas do mundo faz com que afiemos as nossas ferramentas interiores, afiemos a nossa vontade, afiemos a nossa imaginação, a nossa inteligência. Imaginem, eu penso na minha casa. Nesse momento, minha mente vai lá e volta. A mente é rápida, dá bem menos trabalho. Agora, se eu tiver que levar esse corpo até a minha casa, isso exige vontade, exige combustível, exige um veículo de transporte ou muita disposição para caminhar.
Ou seja, movimenta uma série de dificuldades que eu vou ter que ter vontade, imaginação, inteligência para vencê-las. E isso purifica, isso me faz crescer. Portanto, saber se movimentar no meio das coisas do mundo, saber possuir as coisas sem estar apegado a elas, vai saber construir no mundo material. É muito parecido com aquilo que falávamos em outro degrau. Se um homem materialista é capaz de construir um prédio de 10 andares, o espiritualista tem que chegar e dizer, eu vou construir um de 20, porque espiritualidade não é impotência. Nós estamos no mundo, temos que saber lidar com as coisas do mundo. Só não com interesse, com egoísmo, com vaidade, mas saber movimentar o mundo. Para, num determinado momento, inclusive, poder renunciar a ele, que não se renuncia àquilo que não se tem. Isso é impotência, é debilidade, não é virtude. A renúncia exige, eu sei, eu jogo bem, mas renuncio ao jogo. Eu jogo bem, mas não quero prêmio. Mas não jogo, não, isso não é virtude. Cuidado, que isso é muito comum no nosso momento histórico. Uma confusão bem presente. 16º, mas essas possessões devem pertencer à alma pura. Ou seja, no fundo, através de possuir as coisas que não são realmente nossas, nós possuímos a nós mesmos. As posses que realmente temos são as posses da alma pura. Ou seja, ao construir uma casa, eu desenvolvo vontade, protagonismo, imaginação, inteligência. A casa não é minha, mas a vontade, o protagonismo, a imaginação e a inteligência são as posses da alma pura. São as únicas que eu realmente posso ter. São as únicas que nada nem ninguém pode tirar de mim. E uma coisa que o livro acrescenta em relação a isso, bom, a purificação, para termos essa alma pura, vem sempre de cima para baixo. Isso é uma outra coisa importante pensar. Tantas palavras que a gente tem que reconstruir hoje em dia, né? Quando falamos posses da alma pura, o que é uma alma pura? Quando pensamos em purificação, pensamos em abstinência física, de alimentos, de sexo, seja lá do que for. Pode ser que isso tenha um propósito, pode ser até que cumpra algum propósito, mas isso não é propriamente purificação. Que essa pessoa que abdica tudo isso pode ter uma alma contaminada por todos os vícios que se possa imaginar. A purificação vem de cima para baixo. Purificar vem de uma identidade firmemente plantada e construída sobre um desejo de crescer como ser humano, de servir ao universo, de chegar aos pés do mistério. Um desejo de ser. Esse profundo desejo vai criando ferramentas que são coerentes com ele, que são as virtudes. Aí quando você chega ao mundo, aí sim pode purificar um corpo. Você não constrói a pureza de baixo para cima, isso não funciona. Por hábitos. Cuidado, porque já falei sobre isso inclusive em outro degrau para trás. Nós hoje confundimos consciência moral com comportamento moral. Comportamento moral pode ser um adestramento, que cai na primeira circunstância adversa. Consciência moral vem de cima, ela não é um adestramento social. Não é o que eu como ou deixo de comer, ou o que eu faço ou deixo de fazer. É o que eu sou e não deixo de ser. Portanto, quando isso se reflete no mundo, vai gerar um corpo puro, que faz o que for necessário fazer para portar uma alma pura. Purificação começa de cima para baixo. E essas posses da alma pura, como já falamos, são virtudes que são compartilhadas por todas as almas puras. Porque se existe uma coisa que é interessante nas virtudes, é que elas se expandem, nunca são usadas só para nós. Eu sou boa, vou ser boa só para mim? Eu sou amorosa, eu só vou amar a mim mesmo? As virtudes, elas são um pouco parecidas com aquele amor que eu falava para vocês, que no mito arturiano se falava que era um graal que quando você deposita aí o vinho sagrado, que para os alquimistas era o alcaeste, o solvente universal, a primeira coisa que ele faz é dissolver o cálice e se expandir em todas as direções. Ou seja, todas as virtudes legítimas, verdadeiras, elas dissolvem limites e se expandem em todas as direções. Portanto, conquistar uma virtude significa servir ao todo. E essa vontade de servir é compartilhada por todas as almas puras. E que vai cada vez mais expandindo a possibilidade de que outras almas também se purifiquem através do exemplo dela. As almas puras são aquelas que sobem o segundo degrau, não por vaidade e por se acharem melhores do que o resto da humanidade. Sobem para gritar para quem está lá embaixo: gente, é aqui, sobe, vem, eu te dou a mão. As almas puras são aquelas que crescem para servir. E as virtudes nos tornam cada vez mais almas puras, que compartilham esse patrimônio com todas as almas puras. Bom, hoje ficamos por aqui. Semana que vem continuaremos, então, a partir da 17ª, provavelmente
fecharemos essa parte dos degraus exotéricos e entramos nos degraus esotéricos, ou seja, mais 21 para frente, esses mais complexos, mais densos e com mais necessidade de trabalharmos com bastante vagar e com a consciência bem atenta. Muito obrigada a vocês. Um abraço.